Você conhece a sua fraqueza e as suas qualidades? Você tem se assistido? Tem percebido o que vem à sua mente constantemente? Já percebeu quais são os seus interesses? É aquilo que você não mede esforço para fazer? É muito bom você se conhecer, para que então você possa ter foco no que você tem que cuidar. Bem, as circunstâncias, situações falam muito de nós mesmos. Mas e você? Tem observado isso? Bem, vou contar algo que realmente aconteceu com os discípulos. E o que vou falar para você, eu gostaria que você, ao escutar falar dos discípulos, pensasse em você, ok? Para você entender que muitas coisas que nos acontecem falam de nós para nós. Mas, às vezes, e muitas vezes, não percebemos. Bem, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Olha só que oportunidade que esses 3 discípulos tiveram. Jesus os trouxe à parte dos demais discípulos e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado, ou seja, aconteceu algo surpreendente que os discípulos nunca tinham visto antes no Senhor Jesus. O rosto do Senhor Jesus resplandeceu como o sol, brilhava muito, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Aquele episódio de transfiguração estava acontecendo diante dos olhos desses 3 discípulos de Jesus. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, respondendo, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. O que você vê de errado aqui na atitude de Pedro? Você observou? Vou reler para que você preste atenção. Eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, respondendo, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Algo de errado aconteceu na atitude de Pedro. E isso que acontece com a gente. Às vezes, falamos coisas que vêm na nossa mente, pensando que é o melhor. Mas aquilo não é pensado de forma racional. Pedro estava querendo agradar a Jesus fazendo uma tenda, mas também a Moisés e Elias, porque eles eram homens usados por Deus no passado. Pedro, ao querer fazer tendas para os 3, ele estava igualando ao Senhor Jesus com Moisés e Elias. E muitas vezes as pessoas, por verem um homem ou a mulher de Deus, são tão gratos por Deus usarem eles, que as mesmas querem considerar Deus como os servos de Deus. Ou seja, quer igualar Deus e os servos de Deus. Deus, Jesus, está muito acima dos servos, dos discípulos dele. E estando ele ainda a falar, quer dizer, Pedro, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo. Escutai-o.
Olha o que faz a fé emotiva. Ela iguala Jesus com os servos de Deus. O servo de Deus deve ser respeitado, mas não se pode igualar em exaltar o servo de Deus da mesma forma que exalta Jesus. Jesus estava ali transfigurado, revelava ali a sua plenitude e majestade do Deus Pai. Por isso que Deus Pai interfere no meio das palavras de Pedro. Eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, que era Deus: este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. Deus nos exorta diante da nossa atitude errada e nos faz ver que devemos olhar para Jesus, o seu filho, que veio em forma de servo para servir ao Pai. E Deus Pai tinha e tem prazer nele. Olha como é importante nós, seres humanos, sermos o filho que agrada ao Pai. Ao Pai, Deus, é a Ele que devemos olhar como nossa referência, não as celebridades, os famosos, ou aquela pessoa que tem apreço, né? Você tem muito apreço, que você aprecia muito. Devemos aprender com Jesus, ouvi-lo, porque Ele foi o próprio Pai encarnado aqui na Terra. Se fazendo de servo para nos ensinar em todos os detalhes. E Deus chamou a atenção ali de Pedro, porque Jesus é o modelo que nós devemos nos espelhar. Ver a glória de Deus é ouvir a sua palavra materializada. Ou seja, Deus sempre nos ensinou, não é verdade? Mas quando Ele enviou o seu Filho, Ele se materializou em Jesus. Ou seja, a palavra se fez carne. Ele mesmo mostrou para todos nós que Ele cumpre a palavra dita. Obedeceu. E os discípulos, ouvindo, no caso Deus Pai, honrando o Senhor Jesus, caíram sobre os seus rostos e tiveram um grande medo. Porém, olha a atitude de Jesus, gente, presta atenção. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. A fé emotiva não nos traz segurança, não nos traz paz. Quando Deus Pai falou para que eles dessem ouvidos a Jesus, eles, os discípulos, caíram sobre os seus rostos. Quantas vezes Deus nos fala algo que nós ficamos com um rosto cabisbaixo, ou seja, o semblante de vergonha, não é? Porque quando Deus fala, nos faz ver o nosso erro. Mas logo vem o Senhor Jesus, que representa hoje em dia o Espírito Santo, e nos toca e diz: levantai-vos e não tenhas medo. Ou seja, aquilo que você viu a seu respeito não é para que tenhas medo, mas para que você exercite a fé. E o que faz a fé com os nossos erros? Ela fala para Deus, ela insiste, ela clama, ela começa a contrariar a si mesmo para fazer aquilo que agrada a Deus, aquilo que Deus quer de nós. Então, ouvinte, seja qual for o seu erro, Deus nos aponta o nosso erro, não para nos condenar. O Senhor Jesus nos ensina a levantar e trabalhar em função daquilo que nos falta. Não é lindo esse Deus? Ele está aí com você. Você não vê,
mas as suas palavras são vivas, que você as podem sentir uma certeza, uma força que não é comum. E eu não posso dar essa força para você, só Ele. E quem é que faz isso? É Ele, gente. Essa certeza que você tem, essa paz. E eu não posso entregar a você, só Ele. E a sua palavra entra em você quando você crer. Por isso, a paz.